Olá, meus queridos do nono ano. Voltei muito rápido, viu? Com a semana 6 do PET volume 2 de História. E o tema de vocês é Antecedentes e desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, regimes totalitários de direita e a descolonização afroasiática. Gente, isso aqui vou ter que fazer um breve resumão aqui, porque o texto é bem grande e o assunto é extenso, não dá para poder falar isso aqui em pouca coisa. Mas eu vou fazer o apanhadinho do resumão que eu fiz aqui, dentro desse tema, dentro das questões trazidas pelo próprio PET aí. Após o término da Primeira Guerra, as nações italianas e alemãs viveram uma recuperação econômica lenta que sacrificava os mais pobres. Esse quadro permitiu a ascensão de ideias autoritárias e totalitárias pautadas na valorização colonial e no trabalho, e culpabilizava principalmente o socialismo e o liberalismo. Na Itália surgiu o Partido Fascista, que depois o seu líder aí, o Benito Mussolini, se intitulou Duce, o ser supremo da Itália. Foi o cara que instalou então o fascismo na Itália. E depois nós tivemos aqui a República Weimar, ou Weimar, sei lá como fala isso, na Alemanha. E na Alemanha surgiu o Partido Nazista, que depois o seu líder supremo, o Führer, o senhor Adolf Hitler, se tornou líder supremo da Alemanha sob o comando do Partido Nazista. E qual que eram as características principais do nazifascismo? Tá aí, ó. Totalitarismo, antiliberalismo, nacionalismo e anticomunismo. E aí nós temos aqui, então, as características de cada um. O totalitarismo é o quê? Estado forte, que não reconhece limites, terrorismo de Estado e culto ao líder, antiliberalismo, regulação da economia do Estado, censura por parte do Estado, nacionalismo, sentimento forte de nação, valorização das culturas e das etnias que compõem o país, anticomunismo, perseguição aos partidos comunistas e pessoas ligadas ao movimento, densa ligação entre os grupos capitalistas, enfim. E é um governo muito rígido, que bota ali o cidadão mesmo totalmente dependente, cego pelo que ele está vendo. E no caso da Alemanha, porque essas características aqui, nazismo e fascismo, gente, são características tanto do fascismo da Itália quanto do nazismo da Alemanha. Mas no caso da Alemanha ainda tinha mais um agravante, que era a questão da defesa do espaço vital, porque ele achava que a Alemanha era um espaço muito pequeno, tinha que aumentar o território, e ainda tinha aquela porcaria de supremacia da raça ariana, que era a discriminação com base em argumentos inverídicos, né, que ocasionou o antissemitismo. Bom, sem aprofundar muito no assunto, nós vamos aí. As alianças que foram formadas no período aí da Segunda Guerra Mundial foi a Tríplice Aliança e o Eixo. A Tríplice Aliança era formada por Inglaterra, França e União Soviética, e o Eixo formado por Itália, Japão e Alemanha. Antes, propriamente dita, da guerra, nós tivemos a implantação de regimes, né, totalitários também na Espanha e em Portugal. Inclusive, na Guerra Civil Espanhola, foi um jeito que os alemães começaram a testar as suas armas, que eles nem podiam fazer, porque depois da Primeira Guerra eles foram proibidos de formar exército e fazer arsenal de armas. Mas aí eles já começaram a testar as suas armas, inclusive na Espanha. Nós temos aquele quadro de Guernica, eles jogaram bomba em cima de Guernica, mataram os civis todos ali daquele lugar. Foi um desastre total, acabando com a população, matando muita gente. E eles estavam testando aí, inclusive, as suas bombas, as suas armas. Isso foi meio que um ensaio, um treinamento das forças militares alemãs. Mas aí, o que o Hitler fez? O Hitler viu que o negócio estava de bambambam pro lado dele, ele anexou a Áustria, depois ele foi lá e pegou partes da Tchecoslováquia nos Sudetos. Depois, por baixo dos panos, ele combinou ali com a Rússia que eles iam dividir a Polônia, né? Então a Rússia ficou com a metade da Polônia. E na hora que o Hitler invadiu a outra parte da Polônia, aí a guerra começou. Iniciou então a Segunda Guerra Mundial, que durou aí muitos anos, né? Conflitos sangrentos, violentos. A Alemanha, onde passava, arrasava com tudo, venceu várias batalhas.
veio perder a guerra por conta do olho grande do Hitler, né, que ele não podia mais invadir lugares nenhum, que ele já não estava bons espaços que ele invadiu. Ele foi lá e quebrou o pacto com a Rússia, ele invadiu o território russo, e aí, gente, começou a derrocada do grande exército alemão, né? Começou a perder várias batalhas lá na Rússia, principalmente com a ajuda do general Inverno, né? O inverno lá na Rússia era violento e eles usavam também a tática da terra arrasada, né? As pessoas que viviam naquelas fazendas queimavam tudo, tiravam tudo e se mandavam os exércitos, ficavam sem suprimentos, porque o local onde eles passavam era muito longe, não tinha como carregar os suprimentos. Então as primeiras derrotas do Hitler foi na região da União Soviética. E depois, quando os Estados Unidos entram na guerra por conta do ataque japonês à base de Pearl Harbor, aí os Estados Unidos entram na guerra e ajuda também aí a França e a Inglaterra pelo outro lado, combatendo o Hitler. Então veio entrando ali pela região da França, que foi marcado assim, esse dia conhecido como Dia D, eles entraram ali pela França, na Normandia, e começaram a empurrar as tropas alemãs enquanto os soviéticos empurravam do outro lado. Até que eles chegaram em território alemão, acabaram ali com Hitler, fizeram ele se render. O Japão continuou tocando bombinhas lá no Pacífico, mas os Estados Unidos foi lá e pã, Hiroshima e Nagasaki destruiu com o Japão, até que eles se renderam aí incondicionalmente. E depois disso, eles começaram então a disputa ideológica entre socialismo e capitalismo, entre Rússia e Estados Unidos, né, que foi o embate maior aí, foi a Guerra Fria, que durou muitos e muitos anos. Vários países depois entraram em conflito dentro dos seus territórios, com exércitos apoiados de ambos os lados, para poder eles ver se implantava ou o socialismo ou o capitalismo naquele local, né? E uma das coisas que está até destacado aqui é o Holocausto Judeu, que foi uma atrocidade, que mais de 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial, usando aí as atrocidades, as barbaridades das ideias de Hitler e dos seus médicos nazistas loucos lá, né? Para poder amenizar esse sofrimento, eles criaram então aí a ONU, que criou o Estado Judeu em Israel, que até hoje é motivo de conflito entre Palestina e Israel por conta dessa criação do Estado de Israel. E também depois aí temos aqui outra consequência da destruição da guerra na Europa e da bipolarização hegemônica dos Estados Unidos e União Soviética foram os processos de emancipação política dos territórios asiáticos e africanos dominados pelas nações europeias. Então, a partir disso daí, gente, começou a surgir então os movimentos para libertar, né, a África e a Ásia de domínios estrangeiros em seus territórios. Então, basicamente é esse, o resumão é esse, vamos para as atividades. Número 1. Quais são as principais características do nazifascismo? Explique-as. Foi o que eu coloquei daquele quadradinho que está lá em cima. Totalitarismo, antiliberalismo, nacionalismo e anticomunismo. Você coloque aí as principais características e explique cada uma delas, ok? 2. Quais as principais motivações que levaram às emancipações políticas e formação das nações africanas e asiáticas? Aí tá aqui, ó. As principais motivações foram a decadência da Europa, motivada pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, a Guerra Fria e o despertar do sentimento nacionalista, uma consciência anticolonialista e antiimperialista. 3. Os nazistas, para realizar o holocausto de diversos povos, usavam como razão uma suposta teoria científica que defendia que os arianos seriam uma raça superior a diversos outros povos existentes. Assinale a alternativa que indica um povo que foi alvo do holocausto nazista. E tá aí a resposta, é a letra D, eram os judeus. Além dos judeus, que foram a grande maioria, tiveram também homossexuais, ciganos, entre outros raças que eles consideravam inferiores no território alemão, tá? 4. O fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi letra C, a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada, declarando guerra ao Terceiro Reich. Então, a Polônia era aliada
da Inglaterra e da França. Eles já tinham feito vista grossa para um monte de invasão do Hitler, mas a gota d'água foi ele invadir a Polônia aí com as tropas nazistas. 5. Defina a Guerra Fria. Disputa ideológica entre capitalismo, Estados Unidos e socialismo com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Coloquei só isso aí, mas é para vocês saberem que a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo gerou vários conflitos entre os outros países que foram chamados então de Guerra Fria, porque os dois nunca se enfrentaram diretamente, mas eles tinham exércitos que apoiavam ou apoiavam os exércitos dentro do próprio país na sua guerra civil ali para a implantação de uma ou de outra ideologia. Beleza? Então é isso, chegamos ao fim da sexta semana, aleluia, glória a Deus, amém. E eu espero vocês aí no PET 3, ou então fica ligadinho aí nas papiatas que eu pretendo ficar colocando esses dias aí até que a gente volte, tá bom? Beijos, até a próxima.